Vamos lá. Bom, todo mundo que está aqui já ouviu falar, tenho certeza que a gente está com esse tema aí mais do que hypado, que são os peptídeos. E eu tenho certeza que a segunda coisa que vocês já escutaram é: não pode, não tem liberação para usar, ainda está em fases de estudos. Então, eu acho que o objetivo central dessa live é da gente falar sobre esse tema, trazer o que que a gente tem aí de inovação, como que a gente vai mostrar para os nossos pacientes esse tipo de produto, essas inovações. Estão me ouvindo? Tá ok? Como que está essa inovação que chegou realmente de novo no mercado, o que já existe, o que está liberado, enfim. Então, Skin C3, célula, colágeno e código. É, tudo que a gente mais vai falar sobre célula, colágeno e código. Como que a gente vai chegar nisso tudo? Eu sou a doutora Fernanda Áviles, sou enfermeira, biomédica e já atuo na área da estética há mais de 15 anos. Como eu estava falando no comecinho da live, conheço a Mais Estética há também muito mais de 12 anos, 10, 12 anos, pelo Cosmelan, que é um produto chave, é o primeiro produto da marca que ganhou o mundo nos maiores congressos mundiais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como iniciou aí a descoberta dos peptídeos, o que que, há quanto tempo eles existem, eles estão hypados ou é algo novo? O mercado está aprovando algo novo para células, para a pele, ou a gente já tem aí, como vocês viram, desde 1973, Lauren Picard já foi a pessoa que descobriu os peptídeos e essa revolução dentro da regeneração. Ele mostrou que, através do plasma, dessas células que estavam no plasma, eles conseguiam fazer ali uma cadeia de aminoácidos e produzir uma cicatrização muito rápida. Então, a gente pensa que está na moda agora, que vai para a fase de estudos agora, mas na verdade a gente está falando aí de muitos e muitos anos, muitas décadas desses estudos e desses acompanhamentos provando que sim, é ciência, é resultado real para a regeneração dos tecidos. Quando a gente pensa em peptídeos, dá uma sensação de que eles vieram depois dos bioestimuladores. E aí eu quero que vocês guardem essas datas. Os bioestimuladores, eles começaram a ser usados através da indústria farmacêutica. Em 1960 foi quando eles apareceram, o PLLA, o famoso ácido polilático, mas só em 1999, ou seja, 30 anos praticamente, 30, 40 anos, que ele foi utilizado de fato na estética mundial. E aí a gente tem os avanços estéticos, a gente tem os avanços estéticos com os peptídeos, como que eles evoluíram, como que foi essas aplicações clínicas mostrando a eficácia desses tratamentos. E hoje, a junção, né, a integração de peptídeos, bioestimuladores, tecnologias e tudo que a gente tem dentro da estética. Como eu falei para vocês, essa história que começou há muitos anos, vem trazendo assim muita ciência, muita comprovação. E aí eu quero que vocês observem algo muito importante, né? Todos vocês que estão aqui nessa live, mais de 155 pessoas. Digita para a gente aí quem tem mais de 10 anos na estética. Ou coloca uma palminha aí quem está há mais de 10 anos na estética. Eu vou pedir a colaboração de todo mundo. Vamos lá. Joyce diz que tem 15, Alessandra, Nivceia. Vamos lá. Eu vou dar mais um minutinho, porque eu quero saber depois quem é que não tem mais de 10 anos. Todo o restante que tem menos de 10 anos. Nilceia, 22 anos, Alessandra, 15. Isso mesmo, Carol. Ou seja, muita gente, Luciana, 20 anos, Márcia, disse eu, muita gente
tem pelo menos aí mais de 10 anos na estética. E aí eu quero que vocês entendam que a estética mundial, ela tem, em média, 40 anos. É um bebê. Ela acabou de começar. Parece, a gente que está inserido nesse mundo, parece que tem muitos anos, parece que tem, né, assim, quando a gente compara com outras categorias, como, por exemplo, a cardiologia, que tem mais de 400 anos de comprovação, de atuação científica, enfim. Então, quando a gente compara a estética com qualquer outra área da saúde, com qualquer outra especialidade, a gente naturalmente vai ter menos estudo científico, menos comprovação científica. E aí eu falo para vocês, todos nós que estamos aqui, nós estamos criando história, nós estamos fazendo a estética. Quem tem 20 anos aí tem pelo menos metade do tempo da estética já de carreira. Então, você é a autoridade, você é uma pessoa que ajudou a mudar a estética, você ajudou a comprovar tudo que a gente fala e que a gente utiliza no consultório. Eu estou aqui há 15 anos, 15, 16 anos na estética, faço parte desse time, e você que tem 6 meses, você que tem um ano, você também que acabou de começar, acredite, daqui a alguns poucos anos você fará parte, já faz parte, mas fará parte da mudança da estética. E aí eu trouxe aqui mais um pouquinho sobre a história dos bioestimuladores e dos peptídeos, para a gente desmistificar que os peptídeos estão acontecendo agora, que eles começaram agora, e para a gente ter conhecimento, passar para frente. Muitos colegas não sabem disso, muitos colegas estão iniciando esses estudos, essas pesquisas agora, e vocês serão precursores, vocês falarão sobre esse tema de uma maneira muito mais própria, de que sim, a gente está com produtos garantidos e que existem no mundo há muitos anos, inclusive antes dos nossos queridíssimos bioestimuladores, que eu tenho certeza que quem está na estética não vive sem. Essa evolução, eu quis mostrar, assim, de uma maneira mais objetiva, quando ela iniciou, e aí todo mundo está ouvindo falar do GHK-Cu, que é o peptídeo de cobre, que é o peptídeo mais hypado, que é o que a gente mais fala e escuta falar aí na internet. Provavelmente a gente começou a ouvir falar dele pelo menos aí há um ano, no máximo há um ano, e quando fala em peptídeo a gente já pensa nele. Então ele começou, foi o primeiro de todos, essa descoberta foi através desse peptídeo de cobre. Nos anos 80, a gente vem aí para os estudos de regeneração tecidual, a cicatrização e a produção de colágeno através do GHK. Então, Loren, quando descobre, ele traz aí essa evolução e já começa a comprovar nos tecidos de cicatrização, fibrina, matriz de fibrina e tudo isso, como era possível regenerar os tecidos através do plasma, ou seja, da cadeia de aminoácidos com os peptídeos. Em 90 começam as primeiras aplicações cosméticas, ou seja, eles estão dentro dos cremes, dos hidratantes. As grandes marcas já começam a aderir a esse tratamento, esse produto para os tratamentos. Então, são os peptídeos anti-age, e aí a gente tem uma gama de produtos que existem com esses peptídeos, marcas que se estabeleceram mundialmente por trazerem essa tecnologia, essa biotecnologia diferenciada para os produtos. Nos anos 2000, a gente tem esse avanço da biotecnologia, onde os laboratórios começam a pesquisar mais. Então, nos anos 2000, aumenta-se o avanço biotecnológico, o investimento das indústrias farmacêuticas para estes produtos. E aí, em 2010, vem a Mesoestética que está ali, entre 2000 e 2010, fazendo os maiores investimentos de indústria farmacêutica de marca para dermatocosméticos, investimentos altíssimos. Hoje, a Mesoestética, ela devolve 40% dos seus investimentos para fazer esse estímulo. Ai, voltar aqui. Para fazer esse investimento biotecnológico na marca e ter produtos de qualidades biotecnológicos como os peptídeos. E na atualidade, a gente tem uma gama de produtos, talvez uma das maiores autoridades
peptídicas do mundo. Nós estamos aqui falando dessa marca, na qual eu faço parte e estou junto aí para poder mostrar um pouquinho para vocês sobre os produtos e a atuação deles. Quando a gente pensa nos peptídeos e bioestimuladores, a gente tem que entender por que que cada um tem a sua atuação e por que que os dois fazem a dupla perfeita. Quando eu penso em bioestimuladores, eu estou falando em causar inflamação, naturalmente criar tecido. Então, a gente usa implantes que são, na maioria dos casos, absorvíveis, para fazer o corpo olhar para aquele produto e falar, eu tenho que tirar esse produto daqui, ele é um corpo estranho. Fagocita o produto, cria um processo inflamatório e, naturalmente, quando há um processo inflamatório, há uma reprodução de colágeno. Quando eu penso em peptídeo, eu estou falando de uma via completamente diferente. Eu vou me conectar em algum receptor e vou ligar esse receptor e vou avisar para ele, ei, eu costumo falar muito popularmente nos meus vídeos. Célula, minha irmã, bora trabalhar. Vamos melhorar isso daqui. E aí existem peptídeos para vários tipos de células, porque eles vão se ligar a receptores que eles se comunicam com esses receptores celulares e vão sinalizar, ei, vamos cuidar, eu quero crescer cabelo, eu quero melhorar a qualidade da pele, eu quero tirar a ruga em volta dos olhos. Então, basicamente, assim, bem didaticamente, é isso, é essa a diferença de um para o outro. Estão me ouvindo? Tudo bem? Beleza. Sim. Sim, Ótimo, obrigada. Quando a gente pensa em rugas, em mecanismo neuromodulador, e aí peptídeo de modo geral, eu quero já entrar assim para o mundo, né, da solução. Fê, você está contando muita história, eu quero a solução. Então, quando eu penso em rugas dinâmicas, quando eu penso em músculo, quando eu penso em mímica facial, quem aqui fez um botox no paciente, ficou muito feliz, ou faz um botox no paciente, fica muito feliz, mas fica assim, poxa vida, eu queria tanto que o botox funcionasse no rosto inteiro. Eu queria que o botox melhorasse as rugas em volta da boca, debaixo dos olhos, aquelas ruguinhas aqui que marcam o sorriso. Levanta a mão aí para eu ver se vocês estão comigo. Quem aqui adoraria que todos os produtos que vocês fazem trouxessem o mesmo resultado que o Botox? Raíssa, Aline, conta para mim. Fabiana, Laila, Kelly, é exatamente isso, gente. Eu também compartilho dessa dor, desse desejo, né? Como que não inventaram, meu Deus, um Botox para a gente fazer logo no rosto inteiro? É, é, eu sempre tive essa vontade, assim, e eu tenho certeza que todo mundo. E aí, há alguns anos, eu tenho o prazer, né? Eu tive a oportunidade de conhecer esse queridíssimo. Cadê ele aqui? Vou mostrar para vocês. Pronto, tá aqui. Quando eu penso em neuromodulação, quando eu penso em neurônios motores, em fibras musculares, eu preciso de algo que melhore, que paralise a acetilcolina, que diminua a atuação da acetilcolina. E aí é onde a gente tem essa ferramenta maravilhosa, que é o mesotox, que vai lá no neurônio, então a célula-alvo é o neurônio, o peptídeo contido nele, que é o acetil-hexapeptídeo, pentapeptídeo 18, eles vão nos neurônios e falam para essa célulazinha, ou para um pouco de enviar aí sinais de acetilcolina para o meu músculo, que eu não quero que essa musculatura ela continue em movimento. E aí, gente, quando a gente consegue tirar a ação muscular de maneira controlada, eu estou mostrando para vocês a ferramenta que a gente sempre quis. É aquele produtinho que vai melhorar a minha dinâmica muscular sem paralisá-la totalmente. Por quê? Porque ele simplesmente vai diminuir a acetilcolina, ele não vai acabar com ela totalmente, igual a toxina botulínica. E aí o Mesotox é essa ferramenta. É o tipo de produto que eu vou usar tanto no meu Botox
Eu posso fazer um Botox e fazer também a aplicação do Mesotox. Ele vem nesse frasquinho aí, com 5 ml, e ele é líquido, ele já vem preparado. É como se fosse um Botox-like. A gente lê muito isso na literatura. É um Botox refinado, é um Botox leve. Ele não vai causar a paralisação que eu quero ali da minha glabela, né, do meu prócero, do meu frontal, ele não vai chegar lá e paralisar 100%. Por quê? Porque ele só diminui a acetilcolina naquela região, ele não tira 100%. E aí, quando eu consigo uma ferramenta que faz isso de maneira controlada, de uma maneira leve, eu consigo colocar junto, como a Carmen está perguntando aqui, eu posso fazer na mesma aplicação do Botox? Pode, Carmen, eu faço muito, tá? Então, é aquela paciente, gente, vários tipos de paciente. É aquela paciente que já desenvolveu o efeito vacina, que a gente sente ali que o Botox não responde mais da mesma forma. Então, eu consigo utilizar, exemplo, vou usar 60 unidades de toxina na minha paciente, eu já usaria ali uns 50, 40, até menos, né? Entre essa média aí de 40 unidades de toxina, e eu posso usar ali a mesma quantidade, 30, 40 unidades de mesotox nessa sessão, e fazer a aplicação naquelas regiões rugas mais baixas que ela está falando aqui, que é o pulo do gato, porque aí, se eu falar para vocês aplicar na região frontal o mesotox, você vai falar, eu vou comprar um produto que vai fazer o mesmo serviço do botox, só que mais fraco. Para quê? É justamente nas áreas que a gente não poderia usar o Botox que ele vai atuar. Por quê? Eu vi outras pessoas perguntando aqui. Eu posso fazer no microagulhamento? Eu posso usar em outras regiões? É exatamente isso. Eu vou usar em região periorbital, mas não somente na região do músculo, eu vou usar também na região de pele. Eu vou conseguir fazer nas ruguinhas do sorriso, em volta da boca. Eu consigo fazer a aplicação com microagulhamento para diminuir, inclusive, a oleosidade. Eu consigo, ele tem uma ação também senolítica ali. Então, eu consigo diminuir poros, reduzir a oleosidade apenas com esse produtinho. Drug delivery ou aplicação mesmo. É off-label, tá? Muita coisa que eu vou falar aqui tem a ver com a mesestética e tem a ver com a minha prática. A mesestética vai falar para a gente fazer no microagulhamento. É o que os protocolos da marca vão orientar. Muito mais por questões de Anvisa, de liberação para esse tipo de produto aqui no Brasil, do que de eficácia. Eu tive a oportunidade de estar com o meu curso internacional, junto com minhas sócias, a Day Teixeira e a Fabi Lebal, lá em Barcelona, Dr. Rafael Nunes, nós estivemos dentro da fábrica da Mesestética, nós tivemos acesso à documentação de liberações e etc. E lá, em outros países do mundo, a Mesestética está presente em mais de 100 países pelo mundo, é, já se utiliza dessa aplicação intradérmica aí que nós fazemos igual o Botox normal, tá? Então, dá para fazer micropápulas sim, em volta, dá para fazer em região do código de barras, enfim, fazer drug delivery, que é o mais indicado pela marca, mas off-label eu faço a minha paciente da pelezinha fina, que está soltando o Botox, está perdendo. Eu sei que eu diluí até para menos o meu Botox, e o Botox dela não está funcionando como era antes, então eu faço uma sessão de mesotox nessa paciente. Ele tem um tempo maior de ação, então eu estou acostumada com 5, 10 dias meu Botox ficar perfeito. O Mesotox não, ele vai demorar um pouquinho mais. Pós-laser CO2, alguém perguntou aqui. Eu não recomendo Botox, o Mesotox pós-laser CO2, porque a pele fica muito agredida naquela área ali, e aí eu gosto de recuperar essa pele primeiro, para só então usar o Mesotox. Ele tem uma característica, assim, de irritabilidade, sabe? Ele causa uma certa irritabilidade ali no tecido. Então, eu usar isso junto com o CO2 é muito pesado. Eu prefiro fazer em sessões separadas, tá? Para mais segurança, para o paciente não sentir tanta dor, ele é meio ardidinho, então é melhor fazer separado. Pode fazer Botox na outra semana Mesotox? Ih, melhor dos mundos.
tá? Melhor dos mundos. Como eu falei, ele é ardidinho, é um pouco dolorido, então se você misturar ele até com anestésico é melhor, fica mais aceitável, né, para o paciente, mas eu também faço a aplicação sem anestésico, e aí, dependendo do paciente, eu prefiro usá-lo de maneira separada, mas já usei várias vezes, utilizo muito, depende do paciente, se é um paciente que tolera bem a dor, já faço na mesma sessão. Alguém perguntou alguma questão. Rugas do Wi-Fi, posso fazer? Gente, melhor do mundo. Por quê? Diminuição da acetilcolina, ele não tira ela toda. E se eu só diminuo, eu vou ter pitose? Dificilmente, tá? Então, ele é um produto que vai numa aceitação melhor para essas áreas mais difíceis de tratamento. E aí o Mesotox, ele vem ser também, gente, uma economia. Eu gosto muito dessas duas possibilidades. Primeira delas, eu saio dessa live aqui falando que todo mundo quer ouvir. Peptídeos. Então, já dou uma dica aqui de profissional, de gente que vende, que vive de clínica diariamente. Então, você vai falar para o seu paciente amanhã, no seu Reels, nos seus stories, sobre o que o paciente quer ouvir, que é peptídeos. Pode acreditar, os pacientes de vocês estão ouvindo falar. Vocês serão os primeiros profissionais a falar desse tema com autoridade, que sim, já aqui no começo da live eu trouxe um produto com 2 peptídeos que soluciona vários problemas do seu paciente. Então, você tem conteúdo aí no mínimo para um mês. E aí, a outra questão de economia que eu trago, né? Porque não só a economia, mas de produtividade, eu crio diversos protocolos para solucionar diversos problemas dos meus pacientes com apenas um produto. 2 peptídeos e um produto que é o Mesotox. Algo que também quase ninguém escuta falar. E aí, a outra questão de economia é 5 ml de produto. Com certeza os meninos vão trazer aqui valores e etc. para vocês, e vocês vão ver que eles são infinitamente mais baratos que o Botox. Eles não vão substituir o seu Botox, mas eles vão trazer para você um a mais. O seu Botox não vai ser mais qualquer um. Não vai ser aquele Botoxinho misturado aí que dura 2, 3 meses. Ele vai ter um brilho maior na pele, a pele vai fechar os poros, o paciente vai sentir que tem mais durabilidade. Muitas vezes você está fazendo um Botox mais barato nele, porque você está economizando em toxina, quando você faz esse protocolo junto, tá? Isso também te dá abertura para você melhorar muito. Então, a semana do consumidor, por exemplo, eu já estou vendendo um Botox com preço melhor, eu virei mais competitivo com os meus concorrentes, porém eu tenho mais qualidade. Eu tenho um Botox que é indiscutível, beleza? Vamos seguindo, porque a gente ainda tem 4 produtos maravilhosos aí, cheios de peptídeos incríveis para vocês. Aqui é um mecanismo, eu coloquei um pouquinho da parte mais teórica, para quem quiser tirar foto, para quem quiser marcar mais estética, para quem quiser guardar aí o vídeo para vocês também. E aí a gente tem essa diminuição na contração muscular, algo muito parecido com o Mesotox, mas de uma maneira mais elegante, né? Bem mais sutil. Quando eu penso em estímulo de colágeno, e aí o que a gente tem assim, de mais orgulho dentro da marca, que nós trouxemos para o Brasil, eu tive a oportunidade de estar junto aí nesse lançamento, é o primeiro bioestimulador não inflamatório do mundo. Então, imagine só, a gente está falando há décadas de bioestimuladores inflamatórios que são maravilhosos. Eu amo vários deles. Então, eu uso ácido polilático, eu uso policaprolactona, eu uso hidroxiapatita de cálcio e eu uso todos esses produtos a favor do paciente, naturalmente ao meu favor, porque se o paciente está feliz, naturalmente a minha clínica está feliz, a minha empresa está feliz, a doutora Fernanda está feliz. Mas vem uma novidade, né? É um produto não inflamatório, onde eu posso tratar pacientes, por exemplo, com doenças autoimunes, que não podiam ser submetidas a tratamentos convencionais. Eu tenho o primeiro bioestimulador que tem 2 peptídeos na sua composição, que é o acetil tetrapeptide 9 e o palmitóide tripeptide 5.
Eles têm como células-alvo os fibroblastos, então eles vão chegar lá e vão falar: ei, fibroblasto, bora estimular colágeno, vamos trabalhar. Ele é um sinalizador para a célula, vai falar com a célula para ela melhorar a sua capacidade de estímulo, e o fibroblasto, que é o nosso queridíssimo, ele começa a se proliferar de uma maneira natural, não mais uma maneira inflamatória. E de maneira nenhuma eu estou dizendo aqui que é ruim os nossos bioestimuladores inflamatórios. Não, muito pelo contrário, eu uso muito o Redenx, que é esse vidrinho aí maravilhoso com 3 ml, com a associação de polilático, por exemplo. E aí o resultado é assim, ó, um boom de colágeno, a paciente extremamente feliz. Eu já entrego um resultado, efeito lift imediato, porque nós estamos falando de um produto com 3 ml de ácido hialurônico. Então, em um vidrinho eu tenho 3 seringas de ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico, ele já recompõe volume, ele já recompõe tecido. E a via molecular dele é o TGF-beta, ou seja, a gente vai ter ali um fator de crescimento do estímulo de colágeno. O colágeno vai acontecer através desses dois peptídeos, essas cadeias de aminoácidos que são criadas. O o efeito é elegante, ele é imediato, porque eu já trouxe volume para aquele paciente. E mais do que isso, gente, eu vou em calha lacrimal, eu vou em bigode chinês, eu vou em mento, eu vou em região periorbital ali, quando eu quero fazer um Skin Buster, por exemplo, eu consigo trabalhar com esse produto. Então, notem a versatilidade, o tanto de possibilidades. Eu posso fazer um código de barras, eu posso microagulhar e usar o produto. Ele é tão nobre que, naturalmente, eu não vou gastá-lo com um microagulhamento apenas. Então, eu uso, vou até mostrar aqui para vocês. Eu peguei meus vidrinhos aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Quando eu uso o Redenx para microagulhar, eu adoro usar ele com NCTC, que não está aqui na minha aula sobre esse produto, mas que eu vou te falar assim, paixão, 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 porque são mais de 50 ativos, vitaminas, aminoácidos, coenzimas, enfim. Então, tem tudo aqui nesse vidrinho vermelho. E aí eu gosto de misturar esses dois. No vídeo que eu vou enviar para vocês vai ter essa misturinha. E aí eu fico com uma solução de 8 ml, onde eu uso, às vezes, ali 30 unidades internacionais e consigo permear todos esses produtos, todos esses ativos, dentro de um microagulhamento, né? Após o microagulhamento do meu paciente. E aí, os resultados são perceptíveis desde a primeira sessão. Você consegue fazer um protocolo no seu paciente, já criar aí também para o seu paciente um protocolo anual de tratamento. Uma sessão de microagulhamento com ativos e bioestimuladores para barreira cutânea, para regeneração do tecido. E aí, quando você faz esse protocolo, você prende o paciente de 10 a 12 meses no seu consultório. O que que isso significa? Qualidade de pele, tratamento continuado, paciente mais bonito, paciente que se sente acolhido e melhor do que isso, paciente que não vai para a concorrência por causa do preço. Por quê? Porque ele está sendo assistido por você o ano inteiro. Isso aumenta a sua credibilidade, aumenta a entrega de resultado e, naturalmente, a retenção desse cliente no seu consultório, tá? Então, o Redenx, ele é basicamente isso, um bioestimulador incrível, onde eu posso trabalhar todas as áreas, porque ele não vai nodular. Então, eu não faço bioestimulador no pescoço porque dá nódulo. Quem já fez bioestimulador que deu nódulo aqui, bate palma e me conta. Bate palminha aí para eu ver. Se acontece com vocês ou se só acontece comigo. Ana, Grazi, Cláudia. É mais comum do que andar para frente, né? Por quê? Porque é um bioestimulador inflamatório, partículas, vai depender da partícula, depender da mão da gente, da diluição, produto que muda toda hora. Uma hora é para você diluir em 24 horas, outra hora pode diluir em 48, outra hora pode diluir na hora. Uma hora pode diluir para 16, daqui a pouco você tem que diluir para 20. Toda hora muda.
Com o Redux a gente não tem isso, porque a aplicação é basicamente igual à do preenchedor. Se eu quero fazer micropápulas no pescoço, eu consigo. Então, a galera do profile ali, que já tem habilidade de fazer profile, vai conseguir usar um Redux com muita tranquilidade. Vai conseguir fazer com cânula, com retroinjeção. Dá para fazer o Redux junto com o NCTC, deixar ele mais levinho, mais fluido, e aí eu ter uma composição de 8 ml e fazer a face inteira, o pescoço, e ainda pegar o restinho que sobrou, microagulhar meu paciente e mandar para casa com aquela pele tratada de dentro para fora e de fora para dentro. Então, gente, sem comentários, né? Não precisa, acho que, falar mais nada sobre o Redenx. Inclusive, eu perdi 10 quilos. Estou tomando Monjaro e gosto de mostrar isso também na rede social, porque a gente tem que falar a língua do nosso paciente. E quando a gente vivencia e mostra o que de fato a gente vivencia, a gente se aproxima disso. Então, hoje é uma dor de quase todo mundo. Entre 10 pacientes que eu atendo aqui, 8 estão fazendo uso das canetas emagrecedoras. Quem é que não está com flacidez? Quem é que não está com o pescoço ali de peru? Quem é que não está perdendo volume na face, né? É, se eu sei que existe várias atuações para eu tratar o meu paciente, é um novo mercado que está se colocando para nós, que é a bioestimulação de colágeno para essas pessoas que estão emagrecendo. E aí eu tive um derretimento facial muito grande. Quem olhar os meus stories hoje vai ver, porque um pouquinho antes de fazer a live aqui eu coloquei lá. Eu tenho um vídeo mostrando isso. Em dezembro eu estava desabada, literalmente. E olha que eu venho de tratamentos constantes. Imagina o nosso Pô, paciente que gostou, nunca filha? imagina o paciente que nunca fez um bioestimulador, como é que ele não está depois de perder 5, 10, 20 quilos, né? E aí eu usei o Redenx, 3 mlzinhos eu consegui colocar no lugar minha bochechinha, aquela queda facial que estava muito grande, já melhorou. Eu consegui refinar um pouquinho do bigode chinês com esse frasquinho. Claro que eu fiz ultrassom microfocado, botox face, pescoço, mas excepcional o resultado que eu tive, e a cada tempo que está passando, eu estou sentindo meu rosto mais reposicionado, minha pele mais firme, sem volumizar. Redenx não tem indicação para a área dos olhos, meninas? Alguém, eu não sei se é uma pergunta. O Redenx não é direcionado para a área dos olhos, mas a gente consegue chegar próximo da região de calha lacrimal, e, enfim, e tem uma boa compatibilidade. A gente só tem que ter cuidado, porque ele vem diluído em um preenchedor. Então, o cuidado que eu tenho para a olheira com preenchedor normal, eu vou ter também com Redenx, tá? Eu não vou simplesmente encher a olheira do meu paciente com ácido hialurônico de peptídeo, que é o bioestimulador de colágeno Redenx, beleza? Gostaria de saber se tem como o Redenx também é indicado, não consegui ler, para 3, aí acabou a mensagem. Vamos lá. O que que esses peptídeos incríveis fazem, né? Qual é a atuação deles junto ao fibroblasto? Eles produzem aí essas estruturas, essa cadeia de aminoácidos que vai organizar a matriz extracelular e vai fazer com que o colágeno aconteça, tá? O palmitoide de peptídeo é a mesma coisa, vai atuar aí principalmente na derme e vai trazer aí a atuação, né, o aceleramento do TGF-beta. E aí eu venho para uma terceira, na verdade, inovação. Nesse caso, a gente está falando de um peptídeo patenteado, só quem tem é a mesoestética. Então, ninguém tem esse tipo de tratamento de peptídeo na sua composição. A marca não briga com nenhuma descoberta de outros laboratórios. E a gente está falando do fenopeptídeo, que é essa patente da mesoestética, onde ele atua em células senolíticas, ou seja, as células senescentes, as células de envelhecimento cutâneo, da barreira cutânea, que são, elas são aí, tudo que a gente fala da questão inflamatória, dos radicais livres, todo esse craqueladinho da pele, o sol,
a poeira, a sujeira, tudo. Isso que a gente recebe aqui no nosso escudo, que é a nossa pele, né? A nossa pele é um escudo para os nossos outros órgãos, é o maior órgão do corpo. Então, ele sofre esse impacto ali diariamente. Quando a gente pensa em peeling, que não descama, que não deixa o meu paciente fora das atividades normais, que remove essa barreira cutânea de maneira elegante, ele tem uma permeabilização muito maior por causa da patente do seno-peptídeo, né? Ele traz aí essa versatilidade, essa elegância, eu vou falar em versatilidade porque são vários tipos de peeling para várias atuações. E aí, quando eu tenho um peeling que faz tudo que os peelings convencionais faziam, porém, eu não preciso falar para minha paciente se ausentar do sol, se ausentar da piscina, se ausentar do trabalho, não usar maquiagem. Concorda que eu trouxe para as pessoas uma solução de rejuvenescimento e, ao mesmo tempo, de continuar a vida normal. Então, quem tem paciente aqui que deixa de fazer tratamento porque fica toda descamando igual uma cobra? Põe um coraçãozinho aí para mim. Quem tem? Me fala se vocês têm essas pacientes ou só eu. Kirla, Carlos, Maria, Lisa, todo mundo, gente. A maioria de nós não temos aquele paciente que está livre para fazer todos os procedimentos e ficar feio, né? Então, se eu tenho peeling maravilhoso, olha só, estou com o meu icon aqui, se eu tenho um peeling que faz a remoção da barreira cutânea de forma tão elegante que vai simplesmente melhorar a qualidade da minha pele, então eu estou com acesso a muito mais tratamentos dentro da minha clínica. E o que que acontece aqui? O Icon, ele é um tratamento direcionado para os olhos, a irritabilidade é mínima ou nenhuma. Na hora que eu faço a aplicação, eu falo para o paciente assim, vai pinicar. Você sente assim, pinicando, sabe? Uma pimentinha ali, onde a gente faz. Esse pico, né, que fica pinicando, ele dura ali de 1 a 3 minutos, depois ele cai, e naturalmente o paciente não tem mais esse ardidinho, esse pinicado. E eu faço em duas etapas de 5 minutos. Cada etapa eu aguardo 5 minutos, vejo a reação do paciente, vejo como que ele está se comportando e depois passo a outra camada. No vídeo que a gente vai enviar, tem também essa aplicação, a gente mostrando, só que eu estou mostrando a aplicação no rosto inteiro como Geisler. Por quê? O Icon, ele é direcionado para a região dos olhos devido à especificidade dessa área. É a pálpebra mais fina do corpo, né? A pálpebra não, a pele mais fina do corpo. É, ele tem ruguinhas mais ali presentes. Então, quando eu passo o Icon, eu estou tratando exatamente aquela área. Eu quero estimular ali, ativar a região sanguínea, né? A circulação sanguínea. Então, ele é próprio para os olhos. Aí a gente está falando de soluções. Acho que o trenzinho mudou aqui. Houve algum errinho aqui na hora de transferir o slide, mas acho que dá para vocês virem. Já pulou para para o GHK, né? Mas a gente vai falar do Blame Skin, o Geisler, a gente tem o Melanostop e a gente tem o Icon. Cada peeling faz uma atuação específica. Se vocês me falassem assim, doutora Fê, eu quero comprar um que eu pudesse ser. Eu queria um que eu pudesse usar assim mais global, tá? Eu não vou comprar os 4 agora, eu quero experimentar um. Escolha o Geisler. O Geisler, ele é um blend aí de peelings que vão rejuvenescer o seu paciente de forma geral. A Rosária falou a palavra que eu queria dizer, um coringa. O Geisler é esse coringa. Eu posso usar em volta dos olhos, eu posso usar no rosto inteiro, eu vou ajudar a clarear as manchas, eu vou ajudar a reduzir poros, eu vou vou reduzir a oleosidade, vou fechar poros e também vou tirar rugas finas. O Geisler é o coringão aí, como ela falou. Eu quero ter um tratamento específico para a área dos olhos, eu quero ser a solução para a área dos olhos do meu paciente. Então, eu uso o Blend Skin e o Melanostop, um vai tratar ali de acne
Então, aquele paciente que tem, tá cheio de acne, aquele paciente mais adolescente, enfim. E o outro para as manchas, então eu quero clarear essa pele, enfim. Claro que a gente tem um clareador muito mais potente do que a linha da Mesopil, que é o nosso Cosmelan. Então, a gente teria que ter uma outra aula para falar só de Cosmelan. Mas se eu quero ter um peeling versátil, um peeling que vai clarear a mancha, que vai tratar ali várias áreas, então a gente tem essas linhas todas, a linha toda aqui da Mesopil tem fatores para clareamento das manchas, redução da oleosidade, fechar poros, e no fim das contas, todos vão rejuvenescer o nosso paciente por causa do fenopeptídeo. Agora, uma coisa que eu posso falar para vocês em especial sobre o Aico. Quando eu penso em peelings, vocês falaram aqui para mim do CO2, vocês falaram, me perguntaram, eu posso usar junto com CO2? E aí eu falei que não, por causa do Mesotox, que eu acho que ele é muito ardido, ele é mais agressivinho ali para a gente tratar uma pele que já foi agredida, tá? Em contrapartida, o Icon, para um microagulhamento robótico, para um microagulhamento com radiofrequência, quem faz ali esses equipamentos, né, de microagulhamento, até 40 agulhas, eu amo usar o Icon para selar. Então, também off-label, tá? Não é rende quantas sessões? 20 sessões. A gente está falando aqui de 50 ml de produto. E eu posso dizer que a gente usa até mais do que 20 sessões, isso é o que é proposto pela marca, porque a cada aplicação, a Meso Estética orienta a gente a usar 1 ml, então eu vou distribuir 1 ml para cada região dos olhos, 2 ml, e a gente vai, na verdade, meio ml para cada aplicação, e 2 camadas. Então, eu passo, espero 5 minutos, passo de novo. Então, eu gastei 2 ml por paciente, tá? Então, eles sugerem aí um rendimento de cerca de 20 aplicações. Off-label, Fernanda, quantos que você usa? Quantos pacientes você faz? Muitos, gente, porque eu não uso um ml inteiro em uma pálpebra na primeira aplicação. Na maioria dos casos, entre 50 a 60 unidades internacionais, eu gosto de aspirar naquela seringuinha de 1 ml, eu já consigo entumescer ali toda a minha área e depois eu repito esse processo. Então, concordo que eu uso menos do que é proposto? Então, faz um resultado muito bom. Normalmente ainda sobra produto e o que que eu faço? Espalho no rosto do meu paciente. Afinal de contas, se ele é bom para a pele mais sensível do rosto e do corpo, por que Exatamente. não? Por que não usar no rosto inteiro, né? Não vai fazer mal nenhum, vai fazer bem. E aí, uma técnica off-label, que não é sugerida pela marca, mas que eu tenho usado muito aqui nos meus protocolos, e o que eu acho mais incrível ele tem um poder de regeneração tão bom que eu faço aquele microagulhamento robótico com o meu paciente ali na 40 agulhas, ou seja, furei o rosto inteiro. O paciente está vermelho, o paciente está levemente inchado, e eu passo o meu Icon para selar a pele do rosto todo. Ele sela a pele, eu mando o paciente para casa com ele. Claro que eu observo ali 5, 10 minutos. Eu não repito a dose, tá? Eu faço uma camada só. E, gente, pasmem, em cerca de 1 hora a 2 horas, aquele vermelhão intenso já começa a reduzir. No outro dia, nem parece que eu fiz microagulhamento. Qual a quantidade que o paciente pode usar de argibenone? Tá, já vou falar da argibenone. Só um minutinho. É porque eu mudei a tela aqui, não mudei, né, o discurso. Ainda falando do Mesopil, porque eu sou apaixonada, a linha toda é incrível e vale super a pena aí para vocês já criarem, inovarem com protocolos novos e, mais uma vez, conteúdo novo falando de fenopeptídeo patenteado que ninguém tem no mundo. Então, quem comprar um bichinho desse aqui, levar
para o consultório, já vai ter conteúdo aí que 98% dos nossos colegas não têm, beleza? Argibenone é o nosso bioestimulador não inflamatório para a região dos olhos. Quem aqui usa bioestimulador na região dos olhos? Esse é o Ou que mais melhor, quem eu não vejo, usa? o produto que mais está saindo, é o que todo mundo está vendo a novidade, está deslumbrado, viu, doutora? É, não é? É incrível. É, pensa só, quem tem algum bioestimulador, quem ainda não usou argibenone, quem pode dizer para o paciente que tem bioestimulador para os olhos? Levanta a mão. Tem gente falando que tem. Então, ótimo. Qual é o bioestimulador que vocês usam para a área dos olhos? Acho que só duas pessoas responderam. Eu não sei se vocês entenderam a pergunta, mas qual é o bioestimulador que vocês usam para a área dos olhos, que é específico para a área dos olhos? Eu uso argibenone. Sem ser argibenone, algum outro. Dá para usar polilático na região dos olhos? Nanolift da Victa, beleza. Dá para usar hidroxiapatita na região dos olhos? Policaprolactona na região dos olhos? A gente viu ela falando nanovicta, né? Único. A gente não tem bioestimuladores injetáveis específicos para a área dos olhos. Fios lisos é outro, né? A gente usa muito o PDOzinho ali para a volta dos olhos. O maior problema é o tanto de roxo que a gente deixa no paciente. O que também não é muito diferente a depender é, da aplicação que a gente faria aqui com a argibenone, tá? Mas vamos conceituar. A argibenone vem com acetilhexapeptide 8. E vocês não estão enganados, porque vocês já ouviram falar sobre ele lá no começo da aula. Quem não lembra, vamos depois disponibilizar conteúdos aqui, artigos científicos, inclusive eu coloquei tudo aqui embaixo, tá, gente? Não é a doutora Fernanda que está falando isso para vocês, a gente tem estudo científico, sim, a gente tem comprovação científica, a maioria desses estudos aí, em grandes revistas internacionais, como vocês veem aí, a Ciência. Então, quando eu penso em acetilhexapeptide 8, é o mesmo composto que está lá no Mesotox. Agora, pensa bem, a argibenone vem aqui, 3 ml de produto, à base de ácido hialurônico, que já é bacana para a região dos olhos, não é? Eu não já faço preenchimento com preenchedor? Eu não já faço é, skin buster na região dos olhos com preenchedor? Beleza. Agora eu tenho um ativozinho aqui chamado acetilhexapeptide 8, que é o peptídeo que vai aonde? Lá no nosso neurônio. Ele vai falar com a célula qual? Dos neurônios. Neuromuscular. Ele vai minimizar o efeito da contratura muscular. E se eu consigo minimizar a contratura muscular, coloquei um produto à base de ácido hialurônico que vai hidratar esse tecido. E ainda tenho nessa composição, né, além da inibição parcial da acetilcolina, eu tenho um sinalizador por fibroblasto, igual eu tenho lá no Redenx. Diz aí se não é sonho de consumo para a região dos olhos. Porque eu não sei de vocês, mas eu, Fernanda, eu tô aqui. É, pensa, eu já fiz bioestimulador no mesmo paciente umas 7 vezes. Tem paciente meu que está 7 anos, 10 anos. Então, todo ano ele faz pelo menos um bioestimulador. Eu já fiz bioestimulador 7 vezes, eu já fiz Botox, sei lá, 7 vezes, 3, 21, já fiz 210 vezes, 21 vezes Botox, 21 não, sei lá, nem sei fazer a conta. Mas no mesmo paciente, já fiz Botox 30 vezes, já fiz bioestimulador 10 vezes, 7 vezes. E esse mesmo paciente, eu não estou tratando quase nada da olheira dele. Por quê? Eu não posso preencher demais que vai dar bolsa. Fio de colágeno não é todo mundo que faz, porque além de ficar roxo, a maioria tem medo.
né? É, lasers e outros equipamentos são bons, mas não é aquela, que solução. E aí, esse meu paciente envelheceu 7, 10 anos e ele tá com todo craquelado, pele flácida, não tem um tratamento realmente eficaz para a região dos olhos. E aí vem a Mese e traz para a gente a argibenone com todas essas propriedades, onde eu posso fazer um botox-likezinho com ele. Quando eu estou fazendo a minha aplicação seja com micropápulas, mas tem que ser muito comedido nas micropápulas aqui, porque eu tenho que lembrar que é ácido hialurônico que pode inchar e pode volumizar, então tem que ser bem comedido. Ou quando eu faço um microagulhamento e eu diluo ele com meu NCTCzinho aqui, trouxe uma substância mais fluida e consigo permear melhor esse acetil hexapeptídeo para dentro da pele, junto com ácido hialurônico que vai hidratar, então naturalmente eu corrijo bem essas linhas de expressão, tá? Então, a argibenone, muitos perguntaram, Fê, qual a quantidade? Você faz pápula, aplica injetável? Vamos falar o que a Meso fala. Então, dentro da empresa, a gente fala sobre permeação percutânea com o nosso microagulhamento, e aí a gente vai usar esse líquidozinho mais fluido, que dá para ser usado aqui, até diluído com soro, se você não tiver o NCTC, mas você deixa de entregar muito mais propriedade para o paciente, tendo esse diluente aqui, que o NCTC acaba sendo um diluente muito potente, e aí você pode microagulhar o paciente e fazer e colocar sobre a pele o nosso argibenone. Mas, se você quiser usar a minha técnica, o que eu faço, eu vou fazer sim micropápulas bem comedidas, eu dou um espaço maior de distância entre uma pápula e outra, e é micro mesmo, tá? É microgota. Então, quem é o pessoal que faz cálculo de medicação, sabe a quantidade de uma gota e uma quantidade de microgota. É uma gotinha muito, muito, muito pequena, intradérmica, bem superficial, para ele não atingir camadas mais profundas e trazer um inchaço exacerbado para o paciente, tá? Dá para fazer com cânula? Olha, você tem que ter bastante controle da mão, entendimento dessa região para você não errar. E aí, se você faz ele diluído com NCTC, então vamos pensar aí para uma região dos pés de galinha e para essa região da pálpebra, você vai aspirar ali uns 0,4, né, 40 unidades internacionais e vai distribuir isso pelas duas orelhas, para ser bem pé no chão, tá? Mas se você tiver mais experiência com olheira, se for suas primeiras vezes, vai com mais calma, vai com seu microagulhamento, que você não vai errar. Irei diluir com silício. Maravilhoso. Vou até mostrar aqui o meu silíciozinho, ó. Também paixão nacional, tá? Vídeo de argibenone. Gente, nesse vídeo que eu gravei, que foi até lá na MED, eu não gravei argibenone porque a gente estava lançando argibenone aqui no Brasil, e esse vídeo foi gravado para a minha palestra do palco principal no Full Face do ano passado, onde exatamente a gente lançou a argibenone. Então, não tem essa gravação lá. Eu tenho de pacientes aqui, vou procurar alguma coisa e mando para vocês, mas a gravação oficial com dose, com aplicação e tudo não tem. Mas eu posso me comprometer junto com o nosso grupo aqui, de repente a gente fazer um videozinho, né? Até lá na MESP para a gente mandar para vocês, beleza? E aí, aqui o conceito mais próprio para vocês entenderem, mas a atuação principal da argibenone vai ser também nesse controle da acetilcolina e sinalizando o TGF-beta e estimulando o colágeno. E aí, para finalizar com chavíssima de ouro, né? Quem já ouviu falar em GHK-Cu, o Cooper tripeptídeo de cobre, que está todo mundo falando aí no mundo, todo mundo querendo desesperadamente. E aí, quando a gente fala dele, a gente está falando de um produto que a Mais Estética tem, ó, há muitos anos, há muitas décadas. Ele vem aí no Cetrof, no Hair Loss Solution,
Ele está presente nessa formulação, especialmente para cabelo, ou seja, tudo que a gente falou aqui até agora, nós estamos falando de peptídeos comprovados, com estudo científico, com comprovação. Então, talvez não está nesse slide aqui, mas eu me comprometo a enviar todos para vocês. Vou pedir ajuda aí da equipe toda. Todo o material científico que nós tivermos, vamos enviar no grupo também, para todo mundo se certificar, para vocês ficarem preparados para os haters, porque muita gente não está falando de peptídeo, nunca estudou, não sabe nem para onde vai e quer ainda falar mal. Como que pode, né? E o que parece novo para nós já está, ó, há muitos anos. O mesmo eu falo sobre os peptídeos. Então, há muita estranheza ainda por parte dos profissionais, uma desinformação muito grande por parte dos profissionais, o que é normal, tá, gente? Eu acho que somos nós mesmos, como profissionais que buscamos conhecimento, que nos atualizamos, que vamos aos melhores congressos, que procuramos entender das melhores marcas, que somos responsáveis por aquilo que eu falei para vocês, fazer história. Quem é que pode comprovar, através de um estudo científico, que um produto funciona? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando uma marca, igual a Mais Estética, decide comprovar um produto, o que que eles fazem? Um estudo científico, como que eles fazem? Eles estudam esses produtos, ou nos animais, ou eles escolhem uma amostragem de pessoas e vão testar nessas pessoas para comprovar que aquilo funciona ou não, sim ou não. Bate palma aqui para mim quem concorda com isso, que os estudos científicos vêm a partir disso. Agora, pensem bem, você lá na sua clínica que atende 10 pacientes por dia durante, vamos por 20 dias por mês, que é a média, e que você atua o ano inteiro. Quantas comprovações científicas você vai ter se o Botox Light funciona ou não? Se o bioestimulador ele dá nódulo ou não? Existe comprovação científica maior do que a clínica? Gente, não existe. Por que que ela não está catalogada? Porque a gente não escreve. Porque a gente não coloca isso no papel e não cria os estudos. Mas se a gente for analisar isso, se a gente for trazer alguém para escrever aqui a nossa prática clínica, nós somos os maiores geradores, as maiores autoridades para dizer se um produto funciona ou não, não é? Então, quando a gente pega um produto como o Hair Loss, que está aí no mercado há mais de 5 anos, com comprovação científica em mais de 100 países, com profissionais do mundo inteiro usando, a gente sai do hype, mostra a autoridade que nós temos. Obviamente, quando vocês usarem nos pacientes de vocês, vocês terão esse acesso, o que que funciona, como que funciona, por isso que a gente fala em off-label. A marca cria um protocolo, e depois desse protocolo, nós, que somos os que vamos mudar a história, que já mudamos essa história, é que vamos falar a verdade sobre isso aqui. A marca trouxe até tal ponto. Então, a Mesa Estética falou assim, Fernanda, doutora Fernanda, usa esse produto aqui nos olhos, que vai acontecer isso e isso através do peeling. Eles não falaram para mim, doutora Fernanda, faz um microagulhamento robótico com uma radiofrequência e usa esse produto. Quem fez? Eu. Quem comprovou que dá para fazer? Eu. Quantos pacientes meus fizeram que deram certo? Eu sei. Então, notem que a gente tem esse acesso. O GH é exatamente isso. Está no protocolo aí de produtos da Mais Estética há muitos anos. É o peptídeo mais conhecido do mundo, é o mais estudado do mundo, é o primeiro estudado no mundo. E a gente já tem aí na nossa linha de produtos que vai ajudar aí na questão do couro cabeludo, atuando nos fibroblastos, então estimulando colágeno na região do couro cabeludo. Os queratinócitos serão ativados com esse GHK e as células endoteliais. Aqui, gente, a gente vai conseguir com ele a estimulação de angiogênese. Então, o que que a gente vai conseguir? Microcirculação, microvasos serão acrescentados a esse couro cabeludo. E a maioria das pessoas que perdem cabelo
quando buscam ajuda, elas sabem que há uma falta de circulação sanguínea naquele couro cabeludo, um processo inflamatório muito grande, e por isso os folículos pilosos são entupidos, ou eles são acabados, né, inativados, a ponto da pessoa perder o pelo de maneira ou parcial ou total. Quando a gente tem um produto à base de peptídeo que vira para a célula e fala, célula, vem cá, cria aí um vaso sanguíneo. Célula, melhora aqui a produção de sebo. Célula, estimula colágeno nessa região, a gente tem repilação, regeneração folicular e sucesso aí no tratamento, drug delivery, micropápulas na região do couro cabeludo. Beleza? Então, sucesso, né, gente? Notem que do início ao fim, eu estou trazendo para vocês aqui conteúdos, assim, eu posso dizer para vocês, se amanhã vocês começarem a gravar sobre peptídeos e conteúdos desses peptídeos e o que eles fazem, o que eles melhoram, o tanto que os pacientes de vocês vão buscar por essas novas soluções. Até porque está todo mundo achando muito mais do mesmo, falar dos assuntos básicos que são muito importantes para nós, né? A bioestimulação convencional, o Botox, enfim. Então, quando a gente fala de um produto novo, mesmo que a gente já saiba aqui na live que não são novos, que eles estão no mercado há muitos anos, é legal para o paciente, mostra que você é autoridade e você naturalmente vai vender mais protocolos de soluções para esses pacientes. Doutora Fernanda, posso microagulhar? Eu puxei a telinha aqui, gente, não estou vendo. Entre em contato. Bom, as perguntas que eu não consegui responder, a equipe está ajudando vocês. Quando eu trago esse quadro aqui, eu quero mostrar para vocês a autoridade peptídica, que é a mesestética. Então, quais os produtos? É uma forma. Tira foto, gente, desse aí. Esse aí vocês têm que tirar foto. Esse é importantíssimo. Porque tem todos os peptídeos que eu falei para vocês, e nós estamos falando aqui de pelo menos 6 peptídeos. Está mostrando o que cada um faz, qual a célula-alvo que eles atuam, é um resumão, tá? O mecanismo biológico, ou seja, qual é, além da célula, o que ele vai fazer nessa célula, e qual é o produto que tem cada um, porque aí você avalia aí também de acordo com a sua prática, qual é o produto que você mais. Qual é o. Ah, eu preciso melhorar a área dos olhos, a entrega na área dos olhos, meus pacientes estão muito envelhecidos nessa área, qual que eu vou adquirir primeiro, enfim, tá? Qual o valor promocional do capilar? Também não sei, é com os meninos, tudo isso daí. Beleza? Deu para tirar foto? Esse daqui é bem legal para estudar, né? Então, e aí a mesestética vem com essa potência. A autoridade peptídica, porque a gente tem, eu estou falando aqui de 6 peptídeos, de 4, 5 produtos, mas a mesestética tem uma linha surreal de skincare com peptídeos. O Davi que está aí, meu queridíssimo, é quem me atende, cuida de mim. Ele sabe a minha paixão pela a linha Age Element, que faz todo sentido da gente prescrevê-la para o nosso paciente continuar o tratamento em casa. E 2 produtos, né, dessa linha, da Age Element, o Brightening e o Firme, tem peptídeos na sua composição que fazem sucesso. O paciente já vê rejuvenescimento no rosto, nos olhos, desde a primeira aplicação. Então, outra coisa que mostra para o paciente que você trata ele de uma maneira completa, não só a aplicação lá dentro do consultório. E as aplicações clínicas, que é de forma resumida, é o estímulo de colágeno, a redução das rugas e a estética regenerativa que os peptídeos fazem. Então, antes da gente tratar de maneira a aumentar o tecido, a estimular o colágeno, a gente precisa tratar em nível celular. Não tem por que não tratar as duas coisas ao mesmo tempo, gente. Então, a estimulação de colágeno anda lado a lado com a sinalização celular. E o futuro da estética, sem dúvidas, é os peptídeos, os biomoduladores e os bioestimuladores. E vocês, nós todos aqui, somos o futuro da estética, trazendo
a nossa prática clínica. A gente daqui da Mais Estética, nós vamos ficar muito felizes em ouvir os resultados de vocês, em ver os resultados de vocês. A Mais Estética é uma empresa assim, muito democrática nesse ponto, eu acho isso incrível, porque eu acho que o doutor Rafael Nunes estimulou muito isso dentro da Mais Estética, trazendo sempre você que está assistindo essa live, que nunca usou um produto da Mais Estética, você que compra o produto, você que usa esse produto e mostra para nós o seu antes e depois, muito provavelmente você será convidado para falar sobre o seu caso científico aí, sobre o seu resultado dentro de um dos eventos da Mais Estética, que são dezenas espalhados pelo Brasil. Então, você já tem essa abertura dentro da marca em trazer os seus resultados e poder vê-los sendo discutido e colaborando com outro colega com o seu resultado, porque eu tenho uma abordagem, você vai ter outra, enfim. Então, a Mesestética faz parte desse futuro da estética, uma das pioneiras desse futuro, e, sem dúvida, a biotecnologia, os peptídeos e a inovação de bioestimulação não inflamatória é o que há. Legal. Obrigada, gente.